O crepúsculo tingia de laranja as paredes frias do quarto, tão vazias quanto meu coração naqueles dias de outono, quando a vida resolveu me apresentar a face mais cruel da ingratidão. A voz de meu filho, fria e distante, ainda ecoava em meus ouvidos como um lamento fúnebre. Pai, não há mais lugar para o Senhor aqui. Prestem atenção, meus caros, e talvez compreendam a dor que a justiça negada pode infligir. Fiquem comigo, assinem este canal para que nenhuma história se perca no esquecimento, pois há muito a ser contado e sentido, e a verdade merece ser ouvida, sempre. Aquele dia, a sala de estar que um dia transbordou de risos e calor, onde as memórias familiares eram tecidas fio a fio, transformou-se no palco mudo de meu próprio desterro, um cenário de abandono planejado com precisão cirúrgica. As palavras pesaram mais que o mármore frio da lareira, cinzas de uma vida dedicada que se esvaíam ao vento gelado da indiferença, levando consigo cada pedaço de minha dignidade. Minhas mãos, outrora fortes e capazes de construir um lar, tremiam ao segurar a pequena mala, símbolo de uma existência resumida à insignificância, um fardo a ser descartado. Não foram apenas as palavras cruéis, mas o olhar vazio, a ausência gélida de qualquer remorso, a fria decisão calculada de me ver como um fardo incômodo, um estorvo na nova ordem de suas vidas. Minha filha, que eu carreguei nos braços, que ensinei a andar e a sonhar, desviou o olhar incapaz de enfrentar a ruína de seu próprio pai, cúmplice silenciosa e passiva daquela afronta imperdoável. Aquele momento foi a facada final, a certeza amarga de que os laços de sangue podiam ser rompidos com a mesma facilidade com que um papel velho e sem valor é amassado e jogado ao lixo. Um abismo se abriu sob meus pés, um vácuo aterrador onde antes havia amor e pertencimento, agora apenas a solidão mais cruel e profunda, um deserto de sentimentos que me engolia por inteiro. A dor não era apenas emocional, uma ferida na alma. Sentia-a em cada fibra do meu ser, um choque elétrico que paralisava a alma e tornava o ar irrespirável, roubando-me a capacidade de reagir. Naquele instante derradeiro, a vida que eu conhecia desmoronou em ruínas, e uma nova, sombria e incerta jornada começou a se desenhar diante dos meus olhos marejados de lágrimas não derramadas. Foi nesse abismo de desamparo e desilusão que me lembrei de outra história, um eco distante de traição e abandono, mas em uma escala muito maior, um drama que se desenrolou sob o sol inclemente e impiedoso do Ceará. Minha dor, embora particular e profunda, ressoava com a injustiça coletiva de um tempo onde a lei era uma mera sugestão, uma quimera distante, e a dignidade humana, um luxo para poucos afortunados e poderosos. A República Velha, um período de turbulência social e político, de coronelismo brutal, serviu de palco para tragédias que faziam minha própria perda parecer um mero arranhão na superfície da história. Nesse cenário de poder arbitrário e violência desenfreada, vivia o Dr. Elias Viana, um juiz de direito, cuja fé na justiça escrita era tão sólida quanto as montanhas que ele avistava de sua varanda, um bastião de retidão em um mar de corrupção. Ele, como eu, viu sua vida ser pulverizada, não por palavras frias de filhos ingratos, mas pela fúria brutal e calculista do coronel Horácio Medeiros, um tirano inescrupuloso que ceifou sua família e incendiou seu lar até as cinzas. A queima de sua propriedade e o massacre de sua esposa e filhos pequenos não foram apenas um crime hediondo, mas um ultraje à própria ideia de lei e ordem, um aviso cruel e inesquecível de que ninguém estava a salvo. Despojado de tudo que amava e acreditava, Elias foi rebatizado pela dor lancinante e pelo desejo ardente de reparação, sua alma agora um campo de batalha entre a retidão passada e a sede insaciável por uma nova forma de justiça, custe o que custar. Sua motivação transcende a vingança pessoal. Ele busca restabelecer uma ordem moral, ainda que para isso precise trilhar caminhos que antes condenaria com veemência, testando os limites de sua própria humanidade. A promessa narrativa reside na pergunta inquietante: pode um homem que defendeu a lei nos tribunais encontrar sua própria justiça fora dela, e a que custo terrível para sua alma e para aqueles ao seu redor? Minha jornada começou em um casebre de taipa, onde o chão batido era o único tapete, e o telhado de palha mal protegia da fúria das chuvas, um cenário de escassez que moldou cada fibra do meu ser. Desde cedo,
o sol castigante e o trabalho árduo na roça, foram meus companheiros inseparáveis, ensinando-me o valor de cada grão de milho, de cada gota de suor derramada na terra seca. A vida não me deu luxos, apenas a dura lição da sobrevivência, uma batalha diária que forjava caráter e a persistência obstinada de quem não podia se dar ao luxo de desistir. Em meio à poeira e ao cheiro de terra molhada após uma chuva rara, encontrei Maria, um raio de sol em minha existência sombria, a melodia mais doce que meus ouvidos já haviam escutado em toda a minha vida. Seus olhos de um castanho profundo guardavam a mesma resiliência que os meus, mas com um brilho de esperança que eu mal ousava sonhar. Ela era a promessa de um amanhã diferente, um refúgio de ternura e força que me fez acreditar que, juntos poderíamos erguer um mundo próprio, mesmo que fosse pequeno e simples, longe das agruras que nos cercavam. Nosso casamento foi um ato de fé, celebrado sob o olhar complacente das estrelas e a promessa de construir um futuro com as próprias mãos, tijolo por tijolo, sentimento por sentimento. Compartilhávamos não apenas o pouco que tínhamos, mas, principalmente, a visão de uma vida com dignidade, onde o amor seria o alicerce e o respeito, o teto que nos abrigaria. Sonhávamos com risadas de filhos ecoando pelos cômodos, com a mesa farta, mesmo que fosse de pão e café, e com a certeza de que a felicidade residia na união e no esforço mútuo, um pacto silencioso de alma. A chegada do nosso primogênito transformou o mundo em um caleidoscópio de cores vibrantes e emoções indescritíveis, um amor que explodiu no peito com a força de um trovão, mas com a suavidade de uma brisa de verão. No instante em que o segurei nos braços, senti o peso e a glória da paternidade, uma responsabilidade sagrada que me impelia a trabalhar ainda mais, a lutar com uma ferocidade renovada para que ele jamais sentisse a mesma privação que eu havia conhecido. Era um propósito maior que a própria vida, um legado a ser construído com amor incondicional. Os anos se seguiram, e com eles, a labuta incessante se tornou a melodia constante dos meus dias, minhas mãos calejadas, testemunhas silenciosas de incontáveis horas sob sol escaldante, em busca de sustento. Não havia cansaço que me vencesse quando pensava nos rostos adormecidos de meus filhos, na esperança de um futuro mais promissor para eles, um futuro onde as oportunidades não fossem privilégio, mas sim uma realidade palpável. Cada gota de suor era um investimento na felicidade deles, uma promessa silenciosa de que jamais lhes faltaria o essencial. Lembro-me claramente de uma antiga sanfona, companheira de minhas poucas horas de folga, que tive de vender para comprar os livros da escola para o mais velho, um sacrifício que doeu na alma, mas que fiz sem hesitar. O som alegre de suas notas foi substituído pelo silêncio, mas o brilho nos olhos de meu filho ao receber o material valeu cada nota musical perdida, cada pedaço da minha juventude que se esvaía em prol de um bem maior. Era uma troca justa, eu pensava, um investimento no conhecimento que eu nunca tivera a chance de adquirir. Contudo, a vida, em sua implacável e cruel ironia, decidiu arrebatar de mim a alma da minha casa, Maria, levada por uma doença sorrateira que a consumiu aos poucos, deixando um vazio abissal em nossos corações. Sua partida foi um inverno rigoroso que congelou a alegria do lar, uma ferida que nunca cicatrizou por completo, apenas se transformou em uma cicatriz profunda, lembrando-me da fragilidade da existência, e da preciosidade dos momentos que se foram como areia entre os dedos. A dor do luto era um fardo pesado demais para um homem só carregar. Ainda hoje sinto nó na garganta ao recordar o juramento silencioso que fiz ao seu leito, prometendo que jamais permitiria que nossos filhos sentissem a ausência completa de seu amor, que eu seria pai e mãe, fortaleza e aconchego. A dor me rasgava por dentro, mas a imagem de seus rostos inocentes me impelia a seguir adiante, a transformar o luto em uma força motriz, uma determinação férrea de cumprir a promessa feita à mulher que amei. Eu era o único pilar que lhes restava e não poderia desmoronar. Assumi as rédeas da casa, malabarismo diário entre o trabalho exaustivo e as incontáveis tarefas domésticas, aprendendo a cozinhar, a lavar, a remendar, tudo para que meus filhos tivessem um mínimo de conforto e rotina. As noites eram curtas, preenchidas por canções de ninar desafinadas e histórias inventadas para afastar os medos infantis, enquanto o dia exigia a força de um gigante para garantir que o prato estivesse sempre cheio e o sorriso, sempre presente.
Não era fácil, mas o amor era o combustível incansável. Lembro-me do 6º aniversário de minha filha, quando, sem dinheiro para um presente, passei a noite esculpindo uma boneca de madeira com minhas próprias mãos, um trabalho minucioso sob a luz bruxuleante de uma lamparina. O sorriso radiante em seu rosto ao ver aquele brinquedo simples, mas feito com tanto carinho, foi a maior recompensa. Um tesouro que valia mais do que todas as riquezas do mundo, gravado para sempre na memória. Seus abraços apertados eram o bálsamo para todas as minhas dores e cansaços. No aniversário de 10 anos do meu filho, prometi-lhe que ele estudaria, que teria a chance de ser alguém na vida, de ir além do que o destino parecia ter traçado para nós, de não se curvar à realidade imposta. Aquele olhar de admiração e esperança em seus olhos me deu a força para redobrar meus esforços, para encarar qualquer desafio que a vida pudesse me apresentar, pois a promessa de um futuro melhor para ele era o meu mais sagrado compromisso. Eu queria que ele voasse mais alto do que eu jamais pude. Muitas noites, após um dia extenuante, esperava que o sono profundo embalasse os pequenos para então me dedicar a consertar as telhas gotejantes, a remendar as roupas poídas ou a preparar o pão para o dia seguinte, tudo em silêncio. Eram atos invisíveis, gestos de amor que passavam despercebidos, mas que garantiam um mínimo de segurança e aconchego ao nosso lar, uma proteção silenciosa que eu oferecia, enquanto eles sonhavam com mundos de fantasia e alegria. Meu descanso era um luxo que eu não podia me permitir. Durante o dia, cada migalha de alimento era dividida com cuidado, cada centavo economizado com rigor, para que a despensa não ficasse vazia, e os pequenos não sentissem o peso da carência que tanto me assombrou na infância. Eu lhes ensinava a honestidade, a resiliência, a importância de se erguer após cada tombo, valores que eu acreditava serem mais valiosos do que qualquer herança material, pilares para a construção de homens e mulheres íntegros, capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e dignidade. A educação deles era minha prioridade máxima, um investimento que considerava o mais valioso, mesmo que isso significasse privações para mim, vendendo o pouco que tinha ou trabalhando em turnos extras. Via nos livros e na escola a chance de quebrarem o ciclo de pobreza, de construírem um caminho diferente, livre das amarras do trabalho braçal que marcou a minha existência e a de meus antepassados. Eu queria que eles tivessem as ferramentas para forjar seus próprios destinos, com sabedoria e discernimento. Acompanhei suas adolescências com um misto de orgulho e apreensão, oferecendo meu ombro para suas primeiras desilusões, meus ouvidos para seus anseios, e meus conselhos para os dilemas que a vida lhes apresentava, sempre com paciência e amor inabalável. Procurei ser o farol que os guiava nas tempestades, a voz da razão que os alertava dos perigos, mas também o porto seguro onde podiam ancorar seus medos e inseguranças, sabendo que ali encontrariam apoio incondicional. Vi-os crescer, formar-se, conquistar seus próprios espaços no mundo, e cada vitória deles era uma medalha em meu peito, a confirmação de que todos os meus sacrifícios não haviam sido em vão, que meu propósito havia sido cumprido com êxito. O orgulho transbordava, e eu imaginava que Maria, de onde estivesse, sorria conosco, vendo a beleza da família que havíamos construído com tanto esforço e dedicação. A alegria deles era minha própria alegria multiplicada, um bálsamo para a alma. Minha velhice, eu a sonhava rodeada por seus risos, pelas brincadeiras dos netos, pela tranquilidade de um lar onde o amor e a gratidão seriam a moeda corrente, a recompensa por uma vida de entrega e dedicação incondicional. Imaginava-me contando histórias antigas, recebendo o carinho e o respeito que acreditava ter cultivado ao longo de tantos anos, um porto de paz após as tempestades da vida. Era uma imagem reconfortante, a promessa de um final digno e merecido. Mas o destino, esse mestre cruel, teceu uma ironia amarga, e a imagem idílica que tanto acalentei desmoronou em pó, revelando a face mais hedionda da ingratidão, a frieza de corações que eu pensava conhecer. Aqueles por quem dei tudo, por quem sacrifiquei cada sonho e cada gota de energia, viraram as costas, me descartando como um objeto velho e sem valor, deixando-me à mercê de uma solidão que grita mais alto que qualquer dor física, um eco da mais profunda traição. Os primeiros sinais da maré baixa surgiram de forma sutil, quase imperceptível,
como a névoa que se arrasta pela manhã e dissolve os contornos familiares da paisagem, deixando-a estranha e distante. As visitas, antes semanais e repletas de uma efervescência que aquecia o coração, tornaram-se esporádicas, pontuadas por telefonemas curtos e apressados, onde a pressa em desligar era um eco gélido que ressoava por horas na quietude da casa. Eu, que sempre fui o centro de suas vidas, comecei a sentir-me como um satélite, orbitando cada vez mais longe de seu brilho. As decisões importantes da família, aquelas que outrora eram discutidas na mesa da cozinha, com todos opinando e rindo, passaram a ser tomadas em sigilo, reveladas a mim apenas como fatos consumados, sem espaço para qualquer questionamento ou sugestão. Era como se minha voz tivesse perdido a ressonância, minhas palavras se dissipassem no ar antes mesmo de tocarem seus ouvidos, um silêncio eloquente que me envolvia numa bolha de isolamento, cada vez mais densa e impenetrável. A presença da nora e do genro, antes acolhedora e respeitosa, começou a adquirir um tom de frieza calculada, com olhares desviados e sorrisos protocolares que não alcançavam os olhos, carregados de uma estranha indiferença que me feria mais do que qualquer palavra áspera. Eles não precisavam dizer nada, a linguagem corporal, a postura retraída, o ar de impaciência sutil, tudo conjurava uma barreira invisível, porém sólida entre nós, um muro que se erguia tijolo por tijolo. Em reuniões familiares, o murmúrio das conversas animadas cessava abruptamente quando eu me aproximava, como se minha presença fosse um interruptor que apagava a alegria, e os assuntos eram habilmente desviados para temas banais, sem profundidade, sem a conexão que antes nos unia. Eu me sentia um intruso em meu próprio lar, um espectro que pairava na periferia de suas vidas, condenado a observar de longe a felicidade que um dia, eu mesmo havia construído com tanto esmero e sacrifício. A dor da exclusão se manifestou de forma aguda quando o aniversário da neta mais nova, um evento sempre celebrado com grande festa e a casa cheia de risos, foi comemorado em um buffet infantil, e eu só fui informado por um convite formal, enviado com a mesma impessoalidade de um estranho. Ninguém se preocupou em perguntar se eu precisava de carona, ou se estava tudo bem, e aquela simples omissão, aquele esquecimento deliberado, cravou-se em minha alma como um espinho gelado, marcando o início de uma nova e amarga fase. Os netos, antes ávidos por minhas histórias e abraços apertados, começaram a se esquivar, influenciados pelas sutis rejeições de seus pais. Suas visitas tornaram-se breves e distantes, preenchidas por uma formalidade que nunca existira em nossos laços. Os beijos no rosto se transformaram em acenos apressados, e o brilho em seus olhos, antes uma fonte de minha própria alegria, foi substituído por uma curiosidade contida, como se eu fosse uma peça de museu, a ser observada, mas nunca tocada. A cadeira vazia à mesa, que antes era uma anomalia rara, tornou-se a regra, um monumento silencioso à minha ausência em jantares que antes eram o epicentro de nossa união, agora celebrados sem mim, sem o patriarca. Aquela ausência física reverberava em minha alma, um eco da ausência emocional que se aprofundava a cada dia, transformando o aconchego do lar em uma prisão de paredes invisíveis, onde o silêncio era meu único e fiel companheiro. Minhas opiniões, antes valorizadas e respeitadas como a sabedoria de uma vida bem vivida, passaram a ser recebidas com suspiros impacientes, olhares de desdém ou até mesmo risadas abafadas, como se minhas palavras fossem relíquias de um passado irrelevante, sem qualquer valor no presente vibrante deles. Eu, que um dia fui o porto seguro de seus dilemas, agora era apenas um estorvo, um velho que falava demais, cujas ideias pertenciam a um tempo que não existia mais. A casa, meu santuário de memórias e labuta, começou a adquirir uma aura de hotel, onde eu era um hóspede indesejado, e cada cômodo antes um refúgio de afeto transformou-se em um espaço impessoal, sem a minha marca, sem a essência da minha existência. Meus pertences eram movidos sem aviso, minhas rotinas ignoradas, e a sensação de que não pertencia mais àquele lugar era um veneno lento, corroendo cada pedaço da minha identidade e da minha história. O golpe mais cruel veio no meu próprio aniversário de 70 anos, um marco que eu ansiava celebrar com a família reunida, mas que passou em um silêncio ensurdecedor, sem bolo, sem abraços, sem a canção que Maria cantava, apenas um telefonema rápido de um dos filhos, quase um dever cumprido, sem calor.
Naquele dia, a compreensão amarga e inegável da minha invisibilidade, da minha irrelevância em suas vidas, atingiu-me com a força de um raio, despedaçando o que restava da minha esperança. Prestem atenção, meus caros, pois a indiferença dos que amamos é um veneno mais potente que a mais cruel das traições. A nora, com sua voz carregada de um tom que misturava falsa preocupação e irritação velada, começou a sugerir abertamente que eu precisava de mais espaço, que a casa estava pequena para todos, que suas vidas precisavam de mais privacidade. Aquelas palavras, ditas com um sorriso forçado, eram flechas envenenadas que atingiam o cerne do meu ser, insinuando que minha presença era um fardo, uma obstrução ao seu bem-estar, um incômodo a ser removido. As conversas sobre dinheiro, antes sutis e veladas, tornaram-se explícitas, com insinuações sobre os custos da minha manutenção, sobre a ajuda que eu recebia, como se cada prato de comida ou cada conta paga fosse um favor imenso, um peso insuportável para o orçamento deles. Eu, que sempre trabalhei incansavelmente para que nada lhes faltasse, agora era visto como um poço sem fundo, uma despesa a ser calculada, e se possível eliminada, um fardo financeiro a ser aliviado. Meus filhos, antes tão leais e afetuosos, começaram a ecoar as palavras de seus cônjuges, talvez sem perceber a profundidade da ferida que abriam em meu coração, repetindo frases sobre novos tempos e necessidade de autonomia, como se eu fosse um obstáculo intransponível em seus caminhos. A voz deles, outrora melodia para meus ouvidos, transformou-se em um coro desafinado de rejeição, um lamento que me dizia, sem palavras diretas, que eu não era mais parte de seus planos. Senti-me como um tronco velho e retorcido, impedindo o fluxo de um rio que corria veloz para um futuro que não me incluía, uma barreira que precisava ser derrubada para que a correnteza da vida deles pudesse seguir livre, sem amarras, sem a presença de um passado que já não lhe servia. Era a dolorosa percepção de que minha existência, antes um pilar, havia se transformado em um estorvo, uma sombra indesejada em seu horizonte de possibilidades. Um dia, ao procurar meus antigos livros na estante da sala, descobri que haviam sido substituídos por objetos decorativos e fotografias da nova família, sem mim. Meus tesouros, minhas memórias impressas, estavam agora empilhados em caixas empoeiradas no sótão, um símbolo cruel do meu próprio desterro, da minha remoção silenciosa e gradual da tapeçaria de suas vidas. Aquela imagem, a dos livros esquecidos, foi um micro-cliffhanger em minha própria alma, um aviso de que o fim estava próximo. A compreensão amarga e incontornável de que o amor deles havia se transformado em mera obrigação, um fardo social que carregavam com visível relutância, desceu sobre mim como uma mortalha fria, sufocando qualquer resquício de esperança. Os gestos de carinho eram forçados, os sorrisos, ensaiados, e a ausência de calor genuíno era um abismo entre nós, um espaço intransponível que nem mesmo o mais profundo dos afetos poderia preencher, agora. As lembranças dos meus sacrifícios, das noites insones, do pão dividido e da boneca esculpida, tornaram-se cinzas na minha memória, vazias de significado, pois não havia gratidão, apenas a frieza do esquecimento, a ingratidão que corroía a alma. Cada gota de suor derramada, cada privação suportada, parecia agora um investimento perdido, uma entrega desmedida a corações que se revelaram áridos e incapazes de retribuir, ou sequer reconhecer, o que lhes foi dado. A luta interna entre a negação e a aceitação daquela nova e cruel realidade me dilacerava, um campo de batalha onde as memórias doces se confrontavam com a brutalidade do presente, e a dor de aceitar a verdade era quase insuportável. Eu me agarrava a qualquer fio de esperança, a qualquer gesto mínimo, na tentativa desesperada de negar o que meus olhos e meu coração já sabiam, mas a evidência da rejeição era avassaladora, implacável. Caminhava pelos cômodos que um dia foram meus, e sentia-me um fantasma, uma presença invisível, um eco de um passado que ninguém mais parecia valorizar, apenas um estorvo a ser ignorado, a ser contornado. As risadas deles, antes música para meus ouvidos, agora pareciam zombarias silenciosas, um lembrete constante da minha solidão, da minha irrelevância em um mundo que eu mesmo ajudei a construir para eles, com cada fibra do meu ser. Naquela manhã de outono, quando a vida resolveu me apresentar a face mais cruel da ingratidão,
A voz de meu filho, fria e distante, ecoou em meus ouvidos como um lamento fúnebre: Pai, não há mais lugar para o senhor aqui. Aquele momento selou a verdade que eu vinha sentindo há tanto tempo, a confirmação brutal de que eu havia me tornado um fardo, um obstáculo em suas vidas, e o fim de uma era, o desmoronamento final de tudo o que eu um dia acreditei ser meu, para sempre. A voz gélida do meu filho, a indiferença cortante de minha filha, não foram o fim, mas o catalisador que acendeu uma chama dormente em meu peito, a fagulha que transformou a dor em propósito inabalável. Naquele instante de desterro, a passividade se dissolveu como névoa ao sol, dando lugar a uma determinação férrea, a um plano silencioso que eu havia acalentado por décadas, um segredo que aguardava o momento exato para ser revelado, para redefinir o jogo da vida. Eles jamais poderiam imaginar que, sob a aparência de um velho cansado e dependente, residia a mente astuta de um homem que sempre soube guardar um trunfo, um recurso oculto, forjado na discrição e na resiliência de uma vida de privações. Não era mera fortuna, mas a materialização de uma sabedoria ancestral, um legado invisível que se manteve intocado, longe dos olhos famintos e das mãos calculistas que agora me descartavam. Este segredo não se resumia a um cofre de dinheiro ou joias. Era algo mais profundo, mais enraizado na terra e no tempo, um investimento tangível que havia crescido em valor e significado silenciosamente. Tratava-se de um pequeno lote de terras, adquirido com o suor de incontáveis dias de sol a pino, um pedaço de chão que, para a surpresa de muitos, guardava um potencial adormecido, desconhecido por aqueles que me cercavam. A principal razão para manter tal tesouro em sigilo era uma promessa sussurrada ao vento, junto ao leito de Maria, minha amada esposa, cujos olhos castanhos ainda me fitavam em sonhos. Jurei a ela que protegeria nossos filhos de qualquer adversidade, que garantiria um futuro seguro, mesmo que isso significasse protegê-los deles mesmos, um pacto sagrado que transcendeu a morte e se tornou um pilar invisível da minha existência. Minha própria infância, marcada pela escassez e pela luta diária por um pedaço de pão, cravou em minha alma a necessidade imperativa de possuir algo que fosse verdadeiramente meu, intocável por crises ou pela volúpia alheia. Aprendi que a verdadeira segurança não residia na ostentação, mas na prudência silenciosa, na capacidade de se reerguer mesmo quando tudo parecia perdido, uma lição de vida gravada a ferro e fogo. Havia também uma premonição sutil, um pressentimento inquietante que me acompanhava como uma sombra, a intuição amarga de que a gratidão era um sentimento frágil, volátil, capaz de se esvair diante dos ventos da ambição e da conveniência. O segredo era, em sua essência, uma precaução contra a ingratidão que, como um veneno lento, já começava a corroer os laços familiares que eu havia construído com tanto esmero. Adquiri aquelas terras na juventude, com as parcas economias que juntei vendendo o excedente da roça, um pedaço de sertão que parecia sem valor, distante da efervescência urbana. Era um sacrifício, uma renúncia a pequenos prazeres, mas a visão de um futuro incerto me impulsionava a investir em algo que pudesse florescer com o tempo, longe das flutuações e da cobiça. Ao longo das décadas, enquanto todos se concentravam nos progressos da cidade e nas facilidades da vida moderna, eu, em silêncio, gerenciava e valorizava aquele pedaço de chão, realizando pequenas melhorias, pagando os impostos em dia, sem jamais despertar a atenção de meus filhos ou de terceiros. Era meu santuário financeiro, um jardim secreto onde a segurança brotava a cada ano, sem alarde. Aquele pequeno lote de terras, outrora um descampado árido, com o vertiginoso crescimento urbano, transformou-se em um valioso terreno estrategicamente localizado, hoje avaliado em mais de 2 milhões de reais. Não era uma fortuna extravagante, mas um montante substancial, capaz de garantir minha autonomia e redefinir o equilíbrio de forças em um jogo onde eu era, até então, a peça descartada. Meus filhos, imersos em suas próprias vidas, nas suas carreiras e nos seus círculos sociais, jamais se dignaram a olhar para o pai, com a profundidade necessária para enxergar além da superfície e além do homem que lhes deu tudo. Eles me viam como um pai trabalhador, mas ingênuo, incapaz de estratégias complexas, subestimando a mente que, em silêncio, havia construído um império de resiliência e prudência.
Acreditavam que sua educação formal e seu contato com o mundo moderno os tornavam superiores, mais espertos, mais aptos a lidar com as complexidades da vida, enquanto eu era apenas um resquício de um passado rústico, sem valor prático. A superficialidade de seus julgamentos os cegou para a verdadeira sabedoria, aquela forjada na experiência e na observação atenta, em vez de títulos e riquezas ostentadas. Observei o afastamento, a frieza crescente, as insinuações sobre minha inutilidade, e cada gesto de desprezo apenas reforçava minha convicção de que o segredo deveria permanecer guardado, um escudo invisível contra a voracidade que se mostrava cada vez mais evidente. Minha intuição, afiada por anos de luta, jamais me abandonou, alertando-me para a necessidade de manter uma última reserva de poder. As palavras cruéis de meu filho, a sugestão de que não havia mais lugar para mim, foram o ponto de inflexão, o momento exato em que a dor se transformou em uma lucidez cortante, revelando o caminho a ser trilhado. Naquela manhã sombria, a verdade nua e crua de sua ingratidão me libertou do fardo de ser uma vítima, impulsionando-me a agir com a precisão de um arquiteto construindo seu último e mais importante projeto. Deixei de ser o pai idoso e passivo, à mercê da benevolência ou da indiferença de seus herdeiros, para me tornar o guardião de um poder silencioso, um estrategista que por trás de olhos cansados planejava seu próximo movimento. A alavanca estava em minhas mãos, pronta para ser usada, não com fúria cega, mas com a fria e calculada determinação de quem busca restabelecer sua própria ordem moral. A inversão de papéis era monumental. Eles se viam como os donos do futuro, os detentores do controle, enquanto eu era apenas um fardo a ser descarregado. Mas a verdade era outra, uma verdade que se revelaria em breve. A sabedoria do velho superava em muito a astúcia superficial dos jovens, e o verdadeiro poder residia naquilo que eles jamais se deram ao trabalho de conhecer ou valorizar. Este segredo não seria usado para uma vingança mesquinha ou para o revanchismo trivial. Seu propósito era muito maior. Um ato de justiça silenciosa, uma demonstração inequívoca do valor de uma vida de trabalho e prudência. Era a reafirmação da minha dignidade, o resgate de uma existência que eles tentaram apagar, um grito silencioso que ecoaria mais alto do que qualquer palavra. A revelação deste patrimônio oculto seria o prelúdio para um novo capítulo, um ajuste de contas que não dependeria de tribunais ou de leis escritas, mas da implacável lei da consequência, da qual ninguém pode escapar ileso. Eu estava pronto para mostrar-lhes que a verdadeira herança não era apenas o que se via, mas o que se construía com caráter e foresight mesmo nas sombras. Agora à beira do abismo que eles cavaram para mim eu me erguia não com a raiva de um homem ferido, mas com a serenidade fria de um estrategista, pronto para mover as peças de um tabuleiro que eles pensavam dominar. Minha jornada estava apenas começando, e a justiça, ainda que tardia, se revelaria na força de um segredo guardado com a paciência de uma vida inteira, um legado inegável. O golpe final, a expulsão velada do meu próprio lar, não me lançou ao desespero que eles esperavam, ao contrário, acendeu uma chama fria de determinação, uma clareza que só a dor mais profunda pode trazer. Naquele instante de desterro, compreendi que a verdadeira vingança não residiria na confrontação barulhenta, nem em palavras ásperas, mas na dignidade silenciosa de uma escolha irrevogável, um caminho de autonomia que eles jamais poderiam manchar com sua ingratidão. Minha paz, pensei, valia mais do que qualquer herança disputada. Com a serenidade de quem não tem mais nada a perder, mas tudo a conquistar, iniciei os trâmites para a venda daquele pedaço de terra esquecido, meu tesouro oculto, aquele que floresceu em silêncio enquanto a vida dele se esvaía em superficialidades. A discrição foi minha aliada, e cada documento assinado, cada passo burocrático, representava um tijolo na construção do meu novo refúgio, um santuário de paz, onde as vozes frias e os olhares vazios não teriam mais eco. Eu estava finalmente recuperando o controle da minha própria narrativa. O montante obtido com a venda, embora não fosse uma fortuna para os padrões de um império, era mais do que suficiente para garantir meus últimos anos com conforto, e principalmente com a liberdade que eles tentaram roubar. Adquiri uma pequena casa na beira do rio,
longe do bulício da cidade e da presença sufocante daquelas lembranças amargas, um lugar onde o canto dos pássaros e o murmúrio da água seriam meus únicos e fiéis companheiros. Ali, eu seria o único senhor do meu destino, sem dever favores a ninguém. A notícia inevitavelmente alcançou seus ouvidos como um trovão em céu azul, um choque que desmantelou suas certezas e expôs a fragilidade de suas ambições. Não houve lágrimas de remorso, mas o amargo sabor da perda, a compreensão tardia do que haviam negligenciado e jogado fora com tanta facilidade, a revelação de que o velho ingênuo possuía uma astúcia que eles jamais suspeitaram. A justiça, silenciosa e implacável, havia encontrado seu caminho, e o silêncio deles era a prova mais eloquente. Na quietude do meu novo lar, com o sol da manhã acariciando meu rosto enrugado, senti uma paz que transcende a mera ausência de conflito. Era a reafirmação de uma vida de trabalho honesto, de sacrifícios genuínos, e de uma prudência que, por fim, se revelara a maior das riquezas. Cada calo em minhas mãos, cada noite insones dedicada a eles, ganhava um novo e verdadeiro significado, não como um fardo, mas como a semente de minha própria redenção e liberdade. Minha dignidade não foi resgatada, ela sempre esteve ali, intocada pelas suas indiferenças, apenas adormecida, aguardando o momento de se erguer e mostrar sua força silenciosa. O verdadeiro valor de uma vida não se mede pela gratidão alheia, mas pela integridade das escolhas e pela capacidade de seguir adiante, mesmo quando o mundo parece desmoronar, construindo um novo alicerce sobre as ruínas do que se foi. A paz que me envolvia era a prova irrefutável disso. E assim, enquanto as águas do rio continuam seu curso, levando consigo as mágoas do passado, eu me sento na varanda, um homem livre, um patriarca que reescreveu seu próprio final. Que esta história, meus caros, sirva de alerta e inspiração. Um lembrete de que a força reside na resiliência e na sabedoria silenciosa. Compartilhem este conto, inscrevam-se no canal para que outras vozes, outras verdades, jamais sejam silenciadas, pois a vida sempre encontra um caminho para a justiça, mesmo que ela venha em silêncio e tardia.